Bom, nós vimos antes que a inteligência infinita é estática ou uma energia em potencial e que ela simplesmente é. Ela não pode se manifestar por si só. Ela apenas se manifesta quando alguma força age sobre ela. E que nossa habilidade de pensar é a maneira como nós agimos sobre ela. E que com isto nós criamos a nossa realidade. Nós vimos que a inteligência infinita é uma energia estática e o pensamento é uma energia dinâmica. E por isso o pensamento é uma força que transforma essa inteligência estática em uma inteligência dinâmica, criadora. E por isso tudo o que você pensa cria uma reação na mente universal. Então, cada vez que você pensa, esse pensamento é forçado a colocar em movimento uma força, uma energia, uma condição que é similar a ele. Por isso, cada pensamento seria uma causa e toda a condição uma consequência. Ou seja, todas as coisas que você deseja criar em realidade, você primeiro precisa criar em pensamento. Todas as coisas e instituições que você vê à sua volta, criadas pelo ser humano, primeiro existiram em forma de pensamento na mente de alguém. O pensamento, portanto, é criador. E se isso é verdade, pode-se dizer que existe um mundo interior e um mundo exterior. O mundo interior é o mundo de pensamentos, de sentimento e de poder. E esse mundo interior é governado pela nossa mente. E como podemos controlar nossa mente, esse mundo também está sujeito a nosso controle. E existe o mundo exterior, o mundo de resultados, de coisas e situações. Esse mundo exterior é um reflexo do mundo interior. O que aparece no mundo exterior pode ser encontrado no mundo interior. E se temos controle sobre o mundo interior, também temos controle sobre o mundo exterior. Ter controle sobre o mundo exterior significa ter habilidade de controlar nossos pensamentos e determinar por conta própria que mundo exterior você quer criar. Agora pense comigo. É fácil concordar que pensamento é energia. Também é fácil concordar que pensamento focado é energia focada. E que quanto mais focado o pensamento, mais poder e energia de pensamento você possui. Agora, nós vimos que a mente universal, a inteligência infinita, é estática. Ela apenas é. Ela só reage quando agimos sobre ela. E que a maneira de agir sobre ela é através do nosso pensamento. Nós vimos também que quanto mais focado o nosso pensamento, mais poderosa é a energia do pensamento. E é nisso que está a importância do propósito definido. Se você tiver um propósito definido e se você se focar nele de forma constante, esse pensamento cria uma ação forte sobre a mente universal e que tende a fazer com que este propósito acabe se criando, se tornando uma realidade. Por isso, a definição de propósito ela é importante porque ela cria o esforço organizado que se transforma em poder. E aí vem a questão: o que é um propósito definido?
Um propósito definido, na verdade, é qualquer coisa que você quer, que você deseja. Mas aquilo que você quer, aquilo que você deseja, precisa ser algo definido, algo que você tenha detalhado de forma muito clara em sua mente. Esse propósito pode ser qualquer coisa, um carro, uma casa, uma promoção no trabalho. E é seu trabalho, o seu trabalho principal, detalhar esse propósito na sua mente. Você não precisa se preocupar em como você vai realizar ou executar esse propósito. Veja o Helvécio. Ele diz que o propósito definido dele é abrir 3 clínicas e deixar de atender como odontólogo. E a partir disso, passar a somente gerenciar as clínicas. Isso é um propósito definido? Sim ou não? Do jeito que ele postou, isso é um propósito, mas não um propósito definido. O que você precisa fazer, Helvécio? Você precisa criar na sua mente a definição desse propósito. Você precisa criar uma data específica em que você vai abrir cada uma dessas clínicas. Onde? Como ela será? Você precisa vê-las na sua mente, a fachada, o corredor, os dentistas atendendo, os clientes sentados esperando, a secretária atendendo. E o mais importante, quanto de renda isso vai lhe dar por mês? Eu uma vez num seminário, um homem bateu na mesa, levantou e disse: agora eu sei porque eu tenho 3 postos de gasolina e estou quebrado. Eu sempre me imaginei dono de 3 postos de gasolina. Eu me via dono desses postos, mas eu nunca me via como uma pessoa com dinheiro. Você entendeu? Então, e o propósito de vida? O propósito de vida é a mesma coisa. O propósito de vida é o que eu quero ser, que tipo de vida eu quero. E a resposta é simples, tipo, até 2020 eu quero ser reconhecido como o maior especialista em cooperativismo do Brasil. Ou, até 2020 eu quero ter a maior rede de clínicas odontológicas do meu estado e faturar cerca de 80 mil por mês gerenciando-as. E você precisa pensar nisso o tempo todo, sem dúvidas, como se isso já fosse uma realidade. É isso que faz o sucesso de pessoas como Paulo Coelho, Gisele Bündchen. Essas pessoas desde cedo tinham um propósito específico definido. Paulo Coelho queria ser lido no mundo inteiro. Gisele Bündchen queria ser a top número 1. E há registros escritos onde eles revelam esses propósitos. E isso ainda na infância ou na adolescência. Essas pessoas não são necessariamente melhores que as demais. O que muda é o foco do pensamento, é a vontade, é a fé que elas tinham, a certeza de que poderiam chegar onde queriam. Mas para isso era necessário primeiro saber onde elas queriam chegar. E preste atenção. Quando essas pessoas definem seu propósito, muitas vezes ela não tem a mínima ideia de como esse propósito irá se realizar. Conhecimento, expertise, não é necessariamente o mais importante nesse processo. Às vezes, ter conhecimento demais até se torna um problema, porque você acha que sempre precisa aprender mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa, e você nunca coloca isso em prática, em ação. O importante é ter o propósito claro e ter a expectativa positiva de que ele irá se realizar.
Alguém falou nos comentários, não lembro mais quem, mas alguém falou do Érico Rocha. Eu não sei se todos vocês conhecem ele, mas ele é um cara que confessa que tinha, há 10 anos atrás, um desejo intenso, um propósito de revolucionar o mercado brasileiro de vendas digitais. E, de certa forma, ele acabou ajudando para que isso acontecesse. E fez isso sem precisar criar ou inventar absolutamente nada. Tudo que ele faz é reproduzir com exatidão as histórias, o conteúdo, o passo a passo do que Jeff Walker, um cara aqui dos Estados Unidos e que é criador de um sistema chamado Fórmula de Lançamento, faz. Se você acompanhar o trabalho do Jeff, que é o criador da fórmula, e depois olhar o do Érico, você verá que são coisas absolutamente iguais. O Érico não cria nada, não criou nada, ele simplesmente copia, traduz absolutamente tudo desse Jeff Walker. E mesmo assim, ele consegue pessoas que pagam até 110 mil reais para fazer uma mentoria com ele. E não me entendam mal, eu não estou de forma alguma desmerecendo o trabalho do Érico. Ele faz isso, lógico, de forma legal, esse é o projeto dele e ele faz isso muito bem. Ninguém chega onde ele chegou por acaso. Eu apenas estou usando ele como um exemplo prático de que não é necessariamente o que você sabe ou deixa de saber que define seu valor no mercado, mas é a sua postura diante da vida. E essa postura é resultado da sua atitude mental, que é resultado da maneira como você pensa em relação a si mesmo. E nossas maiores dificuldades na vida são exatamente o resultado da confusão de nossas ideias e por ignorar aquilo que nós verdadeiramente queremos. E definir o que queremos e nos focar nisso, por isso, é de importância vital. Então, qual é a relação entre a inteligência infinita, mente universal e o propósito de vida? O propósito de vida não, o propósito definido. O propósito definido canaliza o foco do nosso pensamento num único ponto. E como nosso pensamento é a maneira como nós agimos sobre a inteligência infinita, quanto maior o foco do pensamento, maior será a ação sobre a inteligência infinita. E quanto maior a ação sobre ela, maior será a reação dessa inteligência infinita e mais rápido o nosso propósito se manifestará. Então essa é a relação que Hill traça entre inteligência infinita e propósito definido.